Seja muito bem-vindo a mais uma live, hein? E o tema de hoje vai ser como mudar a situação atual aí do seu casamento, mesmo quando já está com problemas aí há muito tempo, tá? Jane, não acredito que isso é possível. Não acredito. Pois acredite. Sei que é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Poxa, Jane, já tô há tanto tempo com isso, eu não enxergava algumas coisas no relacionamento e agora tô enxergando. Mas será que é possível ainda mudar a situação atual? Meu casamento tá meio gelado, meio frio, meio distante, uma coisinha meio sem graça. Mesmo depois de muitos anos isso é possível, vou te explicar que é possível. Essa aula ela tá muito especial porque eu vou falar de um assunto que eu particularmente gosto bastante. E é uma possibilidade que muitas pessoas às vezes não enxergam. E não só uma possibilidade, eu quero te dizer já de cara, assim. E tem o pessoal do Facebook, um beijo, participando aqui com a gente hoje. Olha só, pessoal, é uma oportunidade, é isso que eu queria te dizer, sabe? Por quê? Porque o que a gente aprende é o seguinte. Que a gente tem que falar isso, né? A gente tem que ter a participação do marido no processo, a gente tem que chegar e falar, olha, nosso casamento não tá legal, olha que tal coisa. E eu quero te falar algo muito importante que talvez você nunca tenha prestado atenção. Mas como que tá a visão que você tem passado para as outras pessoas sobre você mesma? Você já parou para pensar nisso? Então a gente sempre pensa assim, poxa, mas a pessoa não tá fazendo isso para mim. Poxa, meu casamento tá assim. Poxa, meu marido tá agindo de tal forma. Poxa, fulana de tal faz isso para mim. Mas você já parou para pensar qual que é a visão que você tá plantando lá no inconsciente dessas pessoas? Qual que é a visão que você está plantando de você mesma para o seu marido? E falando inconsciente, isso é plenamente possível de você conseguir. Você que está aqui, que já tem um relacionamento aí, que já está há bastante tempo, não que esteja, nossa, Jay, eu nunca pensei na verdade em separação, talvez seja o seu caso, mas eu não estou 100% satisfeita, para mim tá faltando alguma coisa, sabe? Não importa quanto tempo de casada você já esteja e que você esteja enfrentando isso. Isso é plenamente possível através do inconsciente, tá? É muito show isso, por quê? Lá na época que meu casamento estava um pouco complicado, eu não fazia ideia sobre isso, né? Eu não fazia ideia como a mente funciona, qual a visão que eu estava passando de mim mesma para as outras pessoas, para que elas me vissem daquele jeito. Então, depois que eu descobri sobre isso, tudo fica muito mais fácil, tudo fica muito mais possível, mais tranquilo, sem você ter que fazer o que a maioria das pessoas já fazem. E aí, meu amor, chega aqui, olha, nosso casamento não tá legal, você tá sendo frio, você não me valoriza. E aí começam as brigas, começam os ataques, a gente tem que sentar para conversar, você precisa fazer alguma coisa. E tudo isso que é tão complicado, passa a não precisar mais. Jay, não tô entendendo isso aí não, viu? Isso foi o que eu fiz a vida inteira. E você vem agora e fala para mim que isso não é necessário, que esse é o caminho oposto e muito mais trabalhoso? Sim, é exatamente isso que eu estou te falando, sim. Tá? Esse é o caminho mais trabalhoso, é o caminho oposto. E é por isso que a maioria das pessoas não conseguem fazer mudanças no relacionamento. Papel e caneta na mão, porque essa live é importante. Pode mudar completamente a sua vida. E por que isso é uma oportunidade para você? Porque elas ficam falando com o lado consciente. Deixa eu explicar uma coisa para você. Existe o consciente e o inconsciente, tá? Então, a gente pensava, há um tempo atrás, que a maioria das nossas decisões era pelo lado consciente, mas é menos de 7% isso. As nossas decisões são tomadas pelo inconsciente, tá? Então, tudo isso que você vai decidindo no seu dia a dia, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer assim, assado, a forma que você fala, a forma que você pensa, as suas decisões estão sendo tomadas pelo inconsciente. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Já foi plantada ao longo do tempo essas informações aí no seu inconsciente. Tá? Através dos dias, através dos comportamentos. Então, quando você estava lá com seu marido no bem bom, estava tudo certo, tudo maravilhoso, pode ter certeza que tinha informações sobre você, sobre o casamento, sobre postura e tudo mais no inconsciente. Então, ele estava recebendo informações de como agir ali, naquele momento. E aí, conforme vai passando o tempo, isso vai mudando. E as pessoas, sem perceberem, elas vão colocando informações lá, no inconsciente, que fazem com que elas tomem decisões inadequadas e tenham comportamentos inadequados um com o outro. Entende? Então é muito, muito mais fácil você plantar novas informações no inconsciente do seu parceiro, sem que ele nem perceba isso de forma positiva, tudo de boas, viu? Do que você ficar tentando falar com o lado consciente dele. Por quê? Quando o seu marido tem um comportamento inadequado, ele já está agindo meio que no automático, ele já tem uma visão de como agir com você, de como agir naquela situação, e você é previsível muitas vezes para ele.
Vocês estão conseguindo acompanhar? Só que, onde que acontece o problema? Quando você chama o seu marido e você vai falar para o consciente dele, falar, ó, é o seguinte, sai desse celular, você não me valoriza, você não faz isso pra mim. De repente ele dá uma acordada assim e ele não entende, porque o consciente ele não é nem muito culpado disso. Quem tá ali na programação toda é o inconsciente, coisas que estão lá, coisas que já aconteceram ali, entende? Então isso é muito interessante. Então quando eu estava passando por uma fase complicada no meu casamento, eu chegava pro meu marido, depois de muito explodir, né, depois de muito guardar coisas, eu chegava e falava, você é isso, você é aquilo, mas eu não entendia que esse é o caminho mais errado e mais difícil, tá? Então o que eu vou falar com você nessa live, depois dessa introdução, é que é muito mais fácil você lidar com o inconsciente do seu parceiro, e você consegue fazer isso sem nem que ele perceba, sem nem que você tenha que chegar para ele e falar, ó, nosso casamento não tá legal. Porque muitas esposas que estão aqui nesse exato momento, ela percebeu que tem alguma coisa ali que ela não está gostando, mas ela não quer chegar para o marido e falar, olha, o nosso casamento não está legal. Ela não quer falar isso com outra pessoa, ela quer fazer as coisas ali acontecerem, fazer os testes, sem que precise que ele tenha uma postura de começar isso, até mesmo porque muitos dos parceiros nem sabem o que está rolando. Para ele, tudo que ele está fazendo está certo, mas você está se incomodando. Então, através dessa forma de trabalhar o inconsciente, você consegue fazer isso. Sem brigas, sem discussões, de uma forma muito mais fácil. Para você entender melhor, Diane, não concordo muito com isso não, porque a gente já está brigando há muito tempo. Veja bem, como que as pessoas se apaixonam? Lembra aí. Elas não precisam nem ter muito contato uma com a outra, não é mesmo? Não precisa de um tempo todo, não precisa de anos para você fazer com que uma pessoa se apaixone por você. Às vezes, no primeiro encontro isso já acontece. Olha que incrível o inconsciente, né? Como que ele toma decisões rapidamente, assim. Então, mesmo que você já diga que tem um tempão aí que seu relacionamento não está legal, você consegue fazer isso rapidamente também, só trabalhando o inconsciente do seu parceiro. Então, quando você vê uma pessoa e pensa, eu não sei. Olha só, você nunca viu aquela pessoa e de repente você olha para ela e pensa, então, eu acho que eu não fui muito com a cara daquela pessoa. Então já é o seu inconsciente, são informações ali, né? Que já tem o seu inconsciente e faz você pensar isso. Tipos de personalidade, a forma que a pessoa fala. Ela falou alguma coisa, às vezes ela nem falou e você já tem esse pensamento. E não precisou você conviver com ela por anos para você pensar isso. Vocês estão conseguindo entender? Deixa eu ver se vocês estão aí. Elaine Cristina aqui no YouTube. Eu falo pro meu marido quando eu acho que não tá legal e ele só me diz, se não tá bom, vai procurar sua felicidade então. Acho isso muito chato. Então esse é um exemplo muito claro do que eu tô falando aqui, porque a pessoa, ela acha que tá tudo certo, que tá tudo bom, mas ela tem uma visão ali de você que não é a visão que você quer que ela tenha de você, tá? Vocês vão entender, fica aí. E é justamente o que não é isso que eu estou falando, só para você entender. O que não é trabalhar o inconsciente. É você chegar justamente para o seu marido e falar para o consciente dele, tá? O que é o consciente? É você chamar a pessoa aqui para ela olhar para você e falar, olha, tal coisa está acontecendo. Isso aqui é o consciente, tá certo? Sai do celular, você não me valoriza, essas frases típicas. Você faz tal coisa, você não sei o que lá, você é um marido machista, você é um marido grosseiro. Então ela chama ele no consciente ali. E às vezes ele nem sabe por quê. Às vezes já foi por outro motivo e ela tá falando isso. Diane, mas o que eu faço então? Você já percebeu que você compra algumas coisas e você acha que você tomou aquela decisão de comprar tal coisa? Eu comprei essa bolsa porque eu tomei essa decisão conscientemente de comprar essa bolsa. Mas você não percebe que existe um marketing pesadíssimo. Então, depois que o pessoal do marketing descobriu essa grande coisa, que é trabalhar o inconsciente das pessoas, que afinal de contas é o inconsciente que toma as decisões, né? Cheio de gatilhos mentais, cheio das palavras certas, cheio das cores certas, e o seu cérebro pensa, pronto, eu preciso dessa bolsa. E aí você vai lá e compra toda animada a bolsa e pensa, eu comprei porque eu conscientemente decidi comprar essa bolsa. E na verdade não foi assim que aconteceu, entendeu?
Então nenhuma empresa precisou chegar para você, lá na sua casa, lá onde você trabalha e falar assim, olha, tá aqui a bolsa. Ei, eu preciso que você compre essa bolsa aqui, ó. Você é isso, você é uma cliente distante, hein? Você é uma cliente muito distante, viu? Olha a bolsa aqui te esperando. Eles não fazem isso. Possivelmente você nunca ia comprar a bolsa. E ainda ia falar exatamente o que o marido da nossa colega falou aqui. Olha, se você não está satisfeita comigo como cliente, vai procurar outro cliente. Mas eles sabem que não é assim que funciona. Então eles fazem uma cena muito legal com aquela bolsa. E você pensa, caramba, coloca uma mulher muito elegante lá com aquela bolsa, fazendo coisas que é parecido com o que você faz e ela é parecida com você e tem uma música muito legal e você imagina. E essas informações entram na sua mente. E de repente, você está passando ali na rua e você viu lá a bolsa lá na vitrine, olha a bolsa igualzinha àquela da mulher que estava usando lá. Às vezes você só olhou e esqueceu aquilo, entendeu? Tipo assim, você foi fazer outra coisa. Mas o seu inconsciente não esqueceu. E aí você vai gostar muito daquela bolsa e vai comprar e pensar, poxa, que legal, né? Mas você não percebe que você já foi plantado aquilo na tua mente. E aí, quando você vê lá, você já vai e compra, mas foi uma decisão que foi tomada pelo seu inconsciente. Vocês estão conseguindo acompanhar? Beleza. Espero que sim. É um assunto um pouco mais complexo mesmo, mas espero que você esteja entendendo. E daí, Jaylee? E daí que você não precisa passar anos, né? Para você conseguir mudar alguns comportamentos aí no seu relacionamento. Isso que é fantástico, você não precisa, tá? As minhas alunas conseguem fazer isso em até 24 semanas. Comportamentos de 10 anos, que ela tentou mudar de outras formas, tá? Então isso é muito legal. Então vamos voltar a falar um pouco agora sobre a visão. Todos os dias, quando você acorda na sua rotina, você está programando, você está dando pistas, né, de você para as outras pessoas, para o cérebro das outras pessoas, digamos assim. Tá? Vou falar de cérebro para ficar um pouco mais fácil de você entender. Então, todos os dias você está mandando uma mensagem de como você quer ser tratada, de como você quer a sua visão de mundo ali, a sua visão de casamento, a sua visão de esposa, né? Lá no seu trabalho você está mandando uma mensagem diária. Que tipo de profissional você é? Você está plantando na mente dos seus colegas, do seu patrão, dos seus clientes? Que tipo de informação inconsciente deles vão receber de você? E como eles devem começar a te enxergar? Vocês estão entendendo? Como assim, Jaylee? Vou explicar. Digamos, tá? Que o seu caso seja que o seu marido esteja te vendo não como a esposa e a parceira, mas ele esteja te vendo como a filha dele. O que é a filha dele? Quer dizer que ele é uma autoridade maior ali e que você tem que ficar calada para tudo. Isso quer dizer filha. Essa é a visão que pode estar no inconsciente aí do seu marido em relação a você. Mas pode ser que ele te enxergue nesse exato momento como uma pessoa como a escrava da casa, como a babá dos filhos dele, tipo, não como a parceira, apenas como a babá, entendeu? Ou pode ser que o seu caso seja diferente, pode ser que o seu caso seja que ele te enxergue como a mãe e não como a parceira. E tudo isso são informações que foi chegando no inconsciente dele sobre você. Aí você pode pensar, nossa, que sacanagem, né? Que sacanagem. Não era isso que eu pensei quando eu casei, entendeu? Mas eu quero bater uma real pra você, é assim que funciona, viu? Não é desse outro jeito que você está pensando, é assim que funciona. Existe um cérebro aí em você, existe um cérebro lá no seu marido. E é assim que funciona. E aí, se você quiser continuar falando com o lado consciente dele, chamando ele para aquelas DR que nunca dá em nada, o seu marido não está nem te ouvindo, para falar bem a verdade, ele não está te ouvindo. Não dá em nada, você pode continuar, entende? Mas eu já estou aqui te adiantando que não funciona assim. Não funciona assim. Não funciona você chegar para ele dizendo, eu não sou sua mãe não, viu? Eu não sou sua filha não, viu? Eu não sou sua empregada. Isso aí a maioria das mulheres já fazem, entendeu? Eu fazia isso. E não dá resultado nenhum. Ou pouco resultado.
Mas quando você trabalha a mente inconsciente, é muito melhor. Tá? Quero que vocês vão pensando nas dúvidas de vocês aí também. E a grande sacada e a grande oportunidade, tá? De cara para você reduzir assim, bastante as brigas, é que você vai conseguir fazer isso sem que o seu marido perceba. Olha que show, isso aqui é uma tacada de mestre, é uma grande chance para você. Né? Já pensou você mudar os comportamentos do seu marido? Aqueles que te incomodam diariamente, sabe? Sem que você tenha que ficar lá insistindo isso para ele, sem que você tenha que fazer com que ele tome uma postura diferente, sem que do nada ele acorde e fala, eu preciso melhorar como marido, eu preciso melhorar como ser humano para minha esposa, como pai. Sem que isso aconteça. Então você consegue fazer essa transformação sem ter que ficar esperando para essa postura partir do seu marido. Entende? É muito show isso. É agir com estratégia mesmo, sabe? É igual como se você fosse a empresa lá, mesmo que está fazendo marketing. Só que positivo, né? Positivo. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que fazendo esse outro caminho é que é o certo. Mas não é. Porque você, quando você fala, você é isso, você é aquilo, você não me valoriza, você tal, você está plantando ainda mais mensagens negativas no inconsciente dele. Fazendo com que ele acredite nisso e continue mais fazendo isso. Você vê que coisa, né? Vou te dar uns 2 exemplos. Eu peguei a autorização de uma aluna minha, da jornada, que é a Vanessa, e uma seguidora, que é a Lucimara. São casos diferentes, histórias diferentes, vou falar brevemente, que vai ilustrar muito isso daqui para você. Só que as duas tinham o mesmo problema, tá? Eram casais diferentes, mas tinham o mesmo problema, que era o quê? A Vanessa e a Lucimara não conseguiam, o marido delas tinha uma visão delas de filha e não de esposa e parceira. Vocês vão entender. São 2 casos bem diferentes, mas que as 2 esposas queriam a mesma coisa, ser valorizada, tá bom? Escuta só, a Vanessa, ela foi casada antes de entrar na jornada e ela me permitiu contar alguns detalhes aqui. Ela foi casada por 7 anos e ela ficava muito chateada porque o marido dela tratava ela como filha. O que é isso? Não respeita a opinião, toma decisões sem consultar ela, entende? E a gota d'água, eu lembro que ela contou aqui, ó. A gota d'água para ela foi quando o marido chegou. Eu achava que isso só acontecia nas novelas, entendeu? Mas não. O marido dela chegou para ela um dia e falou bem assim que ele tinha vendido a casa, e eles tinham 1 semana para desocupar. Veja bem, você está lá no seu bem bom, na sua casa, tranquilona, de repente seu marido chega e fala, vendi a casa, temos 1 semana para desocupar. E ela disse que não sabia nem para onde que ia, entendeu? Sabe? Uma situação muito complicada. Por que isso? Como que o marido chega a esse ponto? Ele não enxerga a esposa como uma pessoa que ele deva comunicar. Uma pessoa que está lado a lado, uma pessoa que ele deva dividir as finanças, dividir a vida. Ele não enxergava ela assim. Ok. Desse primeiro aí, a Vanessa se separou, entendeu? Vai vendo. Depois de um tempo, a Vanessa se casou de novo. Novamente. E aí ela conta assim, primeiro ano tudo bem, depois de 2 anos de casada, a Jaylee começou a se repetir algumas coisas. E pasme, Jaylee, ela escreveu, era o mesmo problema. Era o mesmo problema, eu troquei de marido e surgiu o mesmo problema. Que ele não enxergava ela como esposa. E esse segundo marido, depois de um tempo, ela falou, você não acredita, mas ele começou a ter um caso com a colega de trabalho dele. E aí, o que a Vanessa fez? Chutou o balde de novo e partiu para o próximo, porque a Vanessa pensava o seguinte, o problema é esse cara, o problema é o outro e esse também, então vamos para o próximo. E aí ela foi para o terceiro marido. Quando ela me conheceu, ela estava no terceiro marido, tudo bem? Só para vocês entenderem a história. E começou a acontecer a mesma coisa, só que daí ela começou a entender o que estava acontecendo, tá?
A Vanessa permitiu eu dizer isso aqui para vocês. A Vanessa falou, pode falar para elas, porque era isso que estava acontecendo. Então, quando ela começou a me acompanhar, ela começou a perceber que a visão que ela passava, as informações que ela passava sobre ela mesma, sobre o que ela queria receber, era essa. Então, vai vendo. Aí ela tá no terceiro, quando ela me conheceu, tá? Então, ela mesma programava esse marido atual e os outros dois também a verem ela como filha. Então, quando ela se casou pela segunda vez e pela terceira, ela apenas levou isso junto. Vocês estão me entendendo? Fica aí que tem bastante coisa ainda, viu? Tem a história da Lucimara ainda. Deixa eu ver se é a Lucimara mesmo. E ela começou a perceber que ela passava uma mensagem e permitia ser enxergada como filha mesmo. Gente, a Vanessa não era uma criança, não. Era uma mulher. Ela não é novinha, não. Uma mulher maravilhosa. Tá? Mas ela não se posicionava como parceira. Ela não se posicionava como esposa. E ela começou a plantar na mente do primeiro marido, do segundo marido, do terceiro marido também, que eles poderiam ter essa visão sobre ela. Ela fez isso. E quando a gente não entende o que está rolando, né? A gente acorda todos os dias, a gente fica esperando as coisas acontecerem. A gente não saca as coisas. E aí ela começou a transmitir uma mensagem diferente. Vai vendo. A Vanessa falava com o marido dela, na maioria das vezes, com voz infantil. A Vanessa, tudo que tinha de decisão para tomar, ela deixava para o marido. Todas as decisões que eles iam tomar, inclusive de vender a casa lá, lembra? Então, assim, vocês pensam assim, poxa, o cara vendeu a casa e não avisou, mas ela já tinha programado ele que todas as decisões ele podia tomar. Meu amor, pede um gás, meu amor, tal coisa. Tudo ela deixava para o outro, ela não tinha um posicionamento de parceira. O que é parceira? Fazer a coisa andar junto, né não? E tal coisa no banco, e cadê a senha, e cadê isso, vamos construir tal. Não, Vanessa não fazia isso. Ela está dizendo aqui. Jaylee, até minhas roupas íntimas. O que é roupa íntima? Calcinha, sutiã, baby doll, essas coisas. Não eram de uma mulher mesmo, tá? Eu estava programando o meu marido o tempo todo e eu não via isso para que ele me enxergasse assim. Ela é dentista, Vanessa é uma dentista muito bem sucedida, mas o quarto dela tinham coisas muito infantis. Aí vocês pensam assim, ai, Jaylee, nada a ver isso. Cara, nada a ver isso. Eu duvido muito, tá? Se eu estivesse aqui com roupas muito infantis, de menininha, e falando muito, oi meninas, tudo bem? Como vocês estão? Duvido que vocês estariam aqui. Desculpa, mas você não estaria, nem eu não estaria, tá? Então, não me venha com essas conversas. Outra coisa que Vanessa fazia, fora o quarto e os bichinhos de pelúcia e etc e tal, toda vez ela pegava e ela tinha uns apelidos carinhosos com o marido. Gente, ótimo, tudo certo em relação a isso. Eu já falei algumas vezes em relação a isso em outros vídeos. Mas tem alguns apelidos que, sem querer, você está permitindo que a pessoa te diminua. Então, por que aconteceu o caso do segundo marido? Ela me conta aqui, ó. Hoje percebo que o meu marido começou um caso extraconjugal. Eu não estou dizendo, gente, que se seu marido fez isso com você é por causa exatamente disso, tá? Estou te falando a programação que a Vanessa fez. Ela disse que percebe hoje que isso aconteceu. Por quê? Bom, Jaylee, se eu tinha um comportamento de filha, é óbvio que o meu marido iria procurar uma mulher que tivesse comportamento de parceira. Então, inconscientemente, ele foi procurar uma mulher que ele visse como mulher, como parceira ali, entende? Já que ele me enxergava como filha. Então, ela começou a mudar a postura dela no terceiro marido. Então, ela não foi para ele, chegou e falou, ah, você é isso, você é um cafajeste, você é tal coisa. Não. Ela mudou, primeiramente, né, a postura dela, a forma que ela se vestia, mudou o quarto dela para de uma mulher adulta. Não tem problema você ser uma mulher doce, meiga,
que gosta de cores mais neutras, mais doces, mais carinhosas. Não tem problema, gente. Mas é diferente de você passar uma mensagem infantil. E não só com as roupas, não só com o quarto infantil, mas a sua forma de agir diante das coisas. Entende? Se tudo quanto é coisa é o seu marido que decide, se tudo quanto é coisa você não sabe fazer nada, se tudo quanto é coisa é ele, o que você acha que você está plantando no inconsciente dele? De parceria? Não, ele vai pensar o quê? Eu resolvo tudo sempre. Ela não sabe. Eu não preciso ouvir nada dela. Entende? Isso vai crescendo. Então ela começou a mudar a postura dela de se vestir, mudou o quarto, mudou a forma de falar, corrigiu. Já começou a corrigir aqueles apelidos muito diminutivos, né? E foi indo. Em 8 semanas ela fez, né, a jornada 8 semanas. Ela fez com que o parceiro enxergasse ela como a parceira. Eu estou falando esses exemplos aqui porque eu gosto de dar exemplos, porque eu acredito que eu, particularmente, aprendo mais quando tem história, quando tem um exemplo, né, de uma pessoa real aí. Acredito que vocês também. Lucimara é diferente, gente. Lucimara, o caso dela é diferente. Ela é casada com um policial. E aí o marido dela, todo brutão, né? Lucimara tem 1,55. Bem mion, 1,55. O marido dela é um brutamontes. Ele brigava lá no serviço dele, os bandidos e tudo mais, aquela coisa toda que acontece lá. Ficava super estressado e descontava em Lucimara. Era um homem um pouco agressivo com as palavras, um pouco ríspido em casa, né? E ela começou a permitir isso. Então ele achava que o quartel lá, a delegacia e tudo o resto, se transferia para a casa dele. Vocês estão me entendendo? E ela conta que Jaylee sempre ficava calada. E comecei a aceitar por muito tempo porque eu não queria brigas com ele, sabe? Ele já tinha tido um dia estressante, já estava chateado com algumas coisas, e mesmo que eu não gostasse do tom de voz, mesmo que eu não gostasse da forma que ele falava com as crianças, eu sempre fui aceitando, sempre fui ficando calada, e sempre ele foi tomando todas as decisões. E a visão que ele começou a ter de mim é que eu sou uma mulher que não consigo resolver nada, é que eu sou uma mulher sem voz, ela escreveu aqui. Ela não tinha coragem de falar nada com o marido. Então ela escreveu aqui, ó. Ela não se posicionava diante dele, né? Aí ela falou, na verdade, ela sempre... Ah, tá. Ela falou assim, que ela acreditava que os bandidos tinham mais coragem de falar as coisas pro marido do que a própria esposa, que era ela, entende? Então ela sempre se colocava como atrás. É um pouco diferente do caso... a história, né, do caso da Vanessa, mas você vê que é a mesma coisa aqui, né? Todas permitiam o comportamento do marido, né? Todas passavam uma visão de que não conseguia, uma visão de tadinha, uma visão de filha mesmo. Para não inflamar, para não dar conflito, porque já aconteceu muitas brigas. Então, eu até entendo você, sabe? Até entendo você. Mas isso não resolve. Então, ela começou aqui, a Lucimara, a se colocar como atrás, sempre como atrás. Fazia isso para não ter conflito, né? Só que toda postura que você tem, anota isso aí, anota. Toda postura que você tem, você está fazendo sim uma programação no inconsciente das pessoas, tá bom? Ah, eu não achei que era isso. É isso, sim. Então, toda postura que você tem, toda atitude que você tem, toda falta de atitude que você tem, você está programando as pessoas à sua volta. E as pessoas estão te programando também. Olha que interessante. Então, você está fazendo um treinamento mental. Se você sempre permite que o seu marido fale assim com você, se você sempre passa a bola toda para ele, se ele sempre diz que é não, é não, é não, é não, você vai aceitando, qual que é a programação que está rolando aí? De que você é uma esposa parceira e de que ele é um parceiro? Não. O caso da Lucimara, ela ficou nesse casamento por 12 anos. Eu peguei esses dois casos porque foram casos a longo prazo, né? Que elas ficaram chateadas por muito tempo dentro do relacionamento até descobrir isso. Então, o caso da Lucimara foi 12 anos. O caso da Vanessa, não sei.
ao certo aqui. 7 anos no primeiro relacionamento, depois de 2 anos de casada começou a se repetir, mas ela não falou quantos anos, né? Ela deu tudo isso. Mas enfim, a gente já sabe que tem mais que 10, né? De tabela. O que a Lucimara fez? Em 20 semanas, tá? Começando a fazer o treinamento no inconsciente, o marido dela, aquele grandão, né? Estava apaixonado por ela. Palavras dela, apaixonado. Jaylee. Novamente, eu não acreditava, porque ele me enxergava como um capacho mesmo, né? Que aceita tudo de qualquer jeito. Então, a Lucimara, ela começou, porque assim, principalmente no caso da Lucimara, que o marido já tem uma personalidade forte e ela já é mais gentil, ela já é mais um temperamento mais sentimental. Se ela for fazer pro lado consciente, como a maioria faz, querer brigar, querer bater em cima, querer tal, você é isso, você é aquilo, realmente não ia rolar muito para ela. Ia ficar tudo muito explosivo. Ela ia se machucar muito, sabe? Então ela começou a trabalhar o inconsciente só pelas bordas, igual mineiro, entendeu? Só pelas bordas. Sem os ataques, sem as reclamações pela casa, sem as cobranças. Isso é fantástico. Isso que eu tô te falando hoje é fantástico. Eu sei que você está pensando. Algumas dúvidas. Jaylee, mas você não entende. O meu marido é assim com todo mundo. Não é. Tá? Não é. Ele é assim com quem permite. O marido da Lucimara possivelmente não vai desrespeitar uma autoridade, alguém que está um cargo maior que ele lá, na empresa dele. Porque essas pessoas já colocam os limites ali, entendeu? Então essa é uma crença que algumas mulheres têm, do tipo, mas meu marido é assim com todo mundo, Jaylee. Não é. Ele é assim com quem permite. Ele é assim baseado nas informações que ele tem de como ele deve agir com X pessoa. Como ele deve agir com tal pessoa. Então, se você continua pensando assim, você não faz nada. Ah, mas ele age assim com a família dele, Jaylee. Você não entende. Permitem também. Permitem. Não sabe colocar os limites também. Passam informações de pessoas assim, pode sambar na minha cabeça. Aí você, outra dúvida aqui. Eu já permiti há muito tempo e agora não tem mais jeito, Jaylee. Olha, para o inconsciente não funciona assim, tá? Por exemplo, pode ser que 2 pessoas sejam amigas há muitos anos e se verem sempre, sabe, aquela amizade, e depois, de repente, se apaixonam. Assim, ó, em uma semana mudou alguns comportamentos ali, algumas entradas no inconsciente, e tipo, a pessoa começa a ver a outra de uma forma diferente. Não é legal isso? É muito show. Ou, contrário disso, você é amiga de uma pessoa há muitos anos e de repente ela começou a dar algumas informações para você diferentes do que você gostaria, né, alguns comportamentos diferentes, e aí você começa a pensar que ela não é mais uma boa amizade para você. Né? O seu inconsciente começa, acho que ela não é mais uma boa amizade para você. Isso pode acontecer em uma semana, pode acontecer em 20 dias. Não precisa de 20 anos para acontecer. É isso que eu quero que você entenda. O que importa são as novas informações que você vai dar ao inconsciente do seu parceiro, da pessoa. E em poucas semanas você consegue fazer isso. Ah, mas o meu marido tem que querer fazer junto, né, Jaylee? Porque eu não sou casada sozinha, né, Jaylee? Eu vou bater uma real com você aqui, tá? Isso aí você já fez. Isso aí você já tentou. Tenho certeza disso. Você já chegou, às vezes, e falou, olha, tal coisa, a gente não tá muito bem. Já tentou isso aí. E não é necessário ele querer fazer junto, tá? Não é necessário. Na verdade, é melhor que nem faça junto. Um exemplo disso. Imagina 2 adolescentes, 2 jovens aí. De repente, a garota olha o garoto lá na faculdade e pensa, meu tipo, que maravilha, hein? Meu tipo total. O cara tá passando lá no corredor, nem sabe que ela existe. Mas ela já começou a plantar informações no inconsciente dela que ela viu ele. Ela já mirou nele, ele nem sabe ainda. Tem sentido essa garota, essa jovem,
ficar eternamente 5 anos alimentando esse sentimento sem nunca ir lá e começar e ter iniciativa e mostrar para aquela outra pessoa que ela está apaixonada, que tem um sentimento, e investir, né, no inconsciente da outra pessoa também, porque assim, ó, a maioria das pessoas pensa, paixão à primeira vista, os dois amaram no mesmo instante e tal. Não é assim que acontece. Sempre é um que inicia, tá? Sempre é um que se apaixona primeiro e vai fazendo com que o outro queira fazer isso também, que o outro veja de forma diferente. E aí, de repente, os dois estão apaixonados. Mas não é assim, do nada, uou! É muito raro isso acontecer, viu, minha gente? Muito raro. No meu caso, foi o meu marido primeiro. Começou a me enxergar não mais como amiga, mas como uma pessoa, assim, que ele queria ter um relacionamento. Mas eu ainda não estava enxergando aquilo. Mas aí ele começou a ter comportamentos e o meu inconsciente foi recebendo essas informações e eu fui começando a ter um sentimento também. Vocês estão me entendendo ou não? Ele não chegou pra mim, você tem que fazer isso, você tem que me amar, você tem que tal. Não, não falou nada disso. Se você tem percebido algumas coisas no seu relacionamento que você não está gostando, não espera. E não fica falando pro consciente, porque não é assim que funciona, tá? Faça a sua parte. Eu não tô aqui falando para você fazer 100%, nunca falei. É sua parte, tá? E você vai trabalhar novos comportamentos, a sua postura, e como que você quer que aquela outra pessoa comece a enxergar você, tá? Como uma empresa faz. Como que a empresa X passa informação para o seu inconsciente para que como que você vai enxergar ela. Então, essa mudança que eu estou propondo aqui para você, essa forma de fazer, né? Basta que uma das pessoas comece. Porque eu comecei as mudanças no meu relacionamento e meu marido nem sabia o que eu estava fazendo. E eu já tinha tentado levar ele para terapia, eu já tinha tentado chegar nele e já bater uma real, e já ter DRs e não sei o que lá mais, e falar que ele era isso, que ele era aquilo, que ele não me valorizava. Eu já tinha feito tudo isso daí. Mas ele não enxergava que aqui tinha alguma coisa errada. Ou ele até não estava satisfeito, mas para ele assim, entende? O erro era eu. Então na mente dele, ele não tinha uma visão de que eu era uma pessoa que merecia ser tratada como parceira. E na verdade não merecia mesmo, porque eu não estava passando essa visão para ele. Essas informações. Então quando você fala para uma pessoa, você tem que fazer tal coisa, você que tome uma postura, você que tal. Entra aqui e sai ali, porque assim, a pessoa não acha que ela está errada, entendeu? Mas quando você recebe informações diferentes, você começa, como a pessoa começa a agir com você, você pensa, epa, tem alguma coisa aqui. E a pessoa vai se moldando a sua nova investida. Você tá me entendendo? Jaylee, mas ninguém influencia ninguém a ninguém, cada um faz o que quiser fazer. Ele que faça a parte dele, entendeu? As pessoas influenciam sim, umas às outras. Sim. Tá? É uma grande crença limitante essa. Em todo o tempo nós estamos sim sendo influenciados. A todo momento o seu cérebro inconsciente está buscando pistas de como você vai falar, de como você vai agir, de quais crenças você vai alimentar a sua mente aí. E o tempo todo a gente está influenciando também. O tempo inteiro a gente está influenciando. Então é uma grande crença limitante isso, sabe? Desde que você existe, você está sendo influenciada, sim, aos seus comportamentos. Essa criança que você tem aí na sua casa está sendo influenciada nesse exato momento pelos seus comportamentos, pelos comportamentos dos pais, pelo comportamento das pessoas à volta. Ela recebe informações diárias de como ela deve ser. Já tem aquele ditado, né? A palavra passa e o exemplo arrasta. Então você talvez nunca tenha parado para pensar qual que é a sua postura dentro da tua casa. Qual é a sua postura com você mesma? Que tipo de tratamento que você quer ter? Qual que é a visão que você quer que o seu marido tenha de você? Plantado bem lá no meio do inconsciente dele. Porque você já sabe que é assim que funciona. Eu vou falar uma coisa pra você, eu nem gosto desse negócio de funk, entendeu? Eu não gosto de funk. Eu acho até o ritmo bacana. Entendeu? Pra gente dar uma molejada. Mas eu não gosto das letras. É uma letra pior do que a outra. Só que, não sei se já aconteceu com você, de repente você foi lá no mercado, qualquer outro lugar, de repente tá tocando um funk muito boladão lá. Você não gosta de funk, vai vendo. De repente, você chega em casa e aquilo não sai da sua cabeça. E você fica lá e já começa a
a cantar a música do funk, se você nem gosta de funk. Ai, mas é só inconsciente, eu sei. Eu sei que isso não vai funcionar. Eu sei que tipo de música que eu gosto, isso não me influencia em nada. Fica uma semana ouvindo funk pra você ver. Daqui a pouco você tá descendo até o chão, minha amiga. Até o chão. Por quê? Você tá sendo influenciada. Entende? Influenciada. E o seu marido também. Então, todos os dias você repete uma postura. O seu marido ele já te vê como previsível. Qual que é o jeito errado de você fazer isso? Tá? De você executar isso daí? Achar que você precisa ser paciente por mais 10 anos, né? Achar que casamento é assim mesmo. Que a mudança vai vir sozinha. Fingir que não tá vendo. Ficar na espera do seu marido tomar uma postura. Sentar e dizer tudo o que o seu marido faz de errado. E depois outra coisa. Quando você faz isso, tá? Você também tá fazendo um treinamento para o inconsciente, mas você tá plantando coisas que não são boas para você. Ah, nosso casamento não tem jeito. Isso é bom para você, esposa? Responde para mim. É bom para você plantar no inconsciente do seu marido que o seu casamento não é bom? Ah, você é um grosseiro. É bom você plantar diariamente isso no inconsciente do seu marido? Porque assim, se você chama ele de grosseiro diariamente, ele começa a acreditar que ele é um grosseiro, começa a agir como grosseiro. E você não vai gostar disso. Então, é diferente, entendeu? É diferente que você precisa pegar outro caminho. Outra coisa, jeito errado de fazer isso. Reclamar da visão que ele tem de você, mas sem estar disposta a mudar a visão que ele tem de você. Então, tem esposas que acordam todos os dias e reclamam que o marido enxerga ela como tal. Mas ela nunca pensou em mudar a visão que ele tem dela. Eu vou falar uma coisa pra você, viu? Essa mesma pessoa que vos fala aqui, essa mesma, Jaylee Goulart, no começo do meu relacionamento, a visão que eu passava pro meu marido, e não só pro meu marido, para todo mundo, é que eu era uma pessoa frágil. Uma pessoa que não sabe tomar decisões. Uma pessoa que qualquer coisa tá bom. Uma pessoa que não consegue. E por mais que eu não gostasse disso, o fato é que eu passava essa mesma visão. Só que a outra Jaylee de hoje passa uma mensagem completamente diferente. Uma mensagem que eu consigo sim, eu exijo respeito sim, eu sou a parceira sim, nesse casamento sim. Só que eu mudei isso. E foi dessa forma que eu tô te falando. Você não tem como mudar a percepção das pessoas, você tem como mudar a imagem que você transmite, tá? A mensagem que você transmite. E aí elas automaticamente mudarão a percepção sobre você. Anota isso aí. Então a mente funciona assim. Então essa mudança para acontecer eu indico um prazo bom para as minhas alunas, né? 6 meses. É um prazo muito top, assim. Dá para você fazer isso tranquilamente. Algumas alunas esticam um pouco mais para um ano, né? Mas 6 meses já consegue sim, porque no caso da Vanessa, não, Lucimara, ela já começou a ver mudanças em 20 dias, tá? Então o jeito certo de você fazer isso é você mudar a mensagem que você manda, né? Que você programa. No caso da Vanessa, ela parou de brigar, de atacar, de exigir, de cobrar que ele visse ela de tal forma e passou a mudar a postura dela para que ele, sem querer mesmo, visse que ela está diferente, visse que a postura dela é outra perante as situações. Então, olha só, lembra do caso da Vanessa, que tinha os bichinhos de pelúcia, que tinha a Hello Kitty, deixa eu ver aqui, Hello Kitty, mais outras coisas, e as lingeries de menina, né? Os apelidinhos carinhosos, a vozinha muito dengosa demais o tempo inteiro. Então ela simplesmente parou de atacar o marido falando que ele não valorizava ela e começou a mudar a postura dela. E ele viu, sim. Ele viu que ela estava diferente. Que ela estava mais mulher. Que ela não estava aceitando qualquer tratamento mais. Então ele teve que rebolar, teve que mudar. Porque ele estava recebendo uma informação diferente de como ele deveria tratar a sua mulher, que era a Vanessa. E no caso da Lucimara, que é a esposa de 1,55, né, a esposa do policial, ela parou de chorar, porque ela chorava muito. Guardava tudo calada, né? E passou a mudar como ela agia.
nessas situações. E o marido começou a mudar a visão que ele tinha dela. Então, o jeito certo, o jeito errado é você ficar reclamando, sapateando pela casa e acusando e falando coisas pro consciente, o jeito errado, perdão, e o jeito certo é você dar mensagens pro inconsciente do seu parceiro, mudando a visão que ele vai ter de você, mudando a sua postura, sabe? Por isso que é tão show isso. Por isso que é tão legal a chance da esposa poder fazer essa mudança ali no relacionamento, sabe? Sem brigas, sem discussões, apenas começando pela parte dela. E é claro que se o marido começar, vai dar bom do mesmo jeito, entende? Mas meu público são vocês, mulheres, né? Então eu falo com vocês. Então o exercício dessa live tem tarefa, viu? Anota aí. Tarefa para você fazer. O que vocês estão falando aqui? Eu estou encerrando e tem tarefa. Você vai listar, vai escrever agora 5 coisas que mais geram brigas, né? Que mais te incomodam aí no seu relacionamento. E que você quer mudar, tá bom? Por exemplo, não sei, digamos que você escreva que o seu marido que te incomoda, né? Que ele fica falando com outras mulheres no celular, que ele não pede a sua opinião, ele não escuta o que você tem a dizer, ele sempre toma as decisões, enfim. O que mais te incomoda? 5 coisas principais. A segunda parte do exercício é você pensar, porque aqui, gente, o primeiro passo é você entender isso. Não adianta eu vir aqui e falar, faz isso, faz aquilo, é um trabalho que eu estou fazendo com você aqui. O motivo dessa live é você ver uma oportunidade de como você fazer isso. Digamos que você escreveu aí essas 5 coisas. Você vai se perguntar, tá? Porque eu estou falando aqui nessa live de como você vai mudar a sua postura, né, a visão de você na mente de uma outra pessoa, você tá me entendendo? E isso está totalmente no seu controle. Eu nem sei quem é o seu marido, não me interessa também agora. E nem para você agora não é o momento. A gente está falando de você, tá? Eu não sei se você percebeu, mas eu estou falando da visão que você tem de você, da postura que você tem plantado no inconsciente das outras pessoas à sua volta, fazendo com que elas te enxerguem dessa forma. Porque se você se incomoda com algumas coisas, essas pessoas te enxergam assim. Digamos que seja do marido ficar olhando para outras mulheres. Escolhi esse aqui. Depois disso, o segundo passo é você escrever 5 coisas que levam ele a fazer isso. 5 coisas. Por exemplo, digamos que ele olha para outras mulheres porque ele pensa que pode. Ele pensa que pode isso com você. Por quê? Em algum momento você permitiu, sabe? Segundo, ele mexeu com alguém e você pode ter tido a postura, pode, não sei, de típica mulher segura, né? Ah, eu não vou falar nada porque eu sou uma mulher segura, tipo, deixa isso quieto, entendeu? Ah, eu vou ficar caçando coisa porque eu sou uma mulher segura. 3, você liga sim. Você não gosta que ele faz isso, mas você não faz nada efetivamente sobre isso. Você é uma pessoa que nunca estudou sobre limites e você não sabe colocar da forma adequada. Você não tem esse conhecimento sobre limites. E aí as coisas vão acontecendo e você vai permitindo. 4, tô suspeitando aqui alguns motivos, tá? Você vai dizer aí. Ele acha que não precisa te valorizar. E nem que você seja uma pessoa atraente. Pode ser a visão que ele foi criando de você, entende? E número 5 pode sim ser uma necessidade fisiológica de esvaziar o balde. O que é esvaziar o balde? Transar, né? Sexo de qualidade com a esposa. Então, quando, gente, a mulher também tem essa necessidade fisiológica. Você já viu que quando você vai no supermercado com fome, pode fazer o teste, que é batata. Você vai no supermercado que tá uma fome na hora do almoço, que você não almoçou ainda, você compra mais, tá? Seu inconsciente fala, compra que você está com fome, vamos garantir. E aí você começa a comprar coisas sem necessidade. Com a questão fisiológica do sexo é a mesma coisa, sabe? Às vezes a mulher tá indo trabalhar tranquilona, de boas. Só que como ela já não transa já faz séculos, qualquer cara que passa na rua, uou, ela fica imaginando coisas. Porque tá na seca. Então isso pode acontecer também por esse motivo. Por causa da falta de sexo, tá? Então, assim, pode ser porque ele pensa que pode, então você vai listar aí. Quando você listar, você vai ver aonde começou. Você vai ver como você pode mudar essa postura. Mas esse exercício é show para você ver o que você não estava vendo. Jerry, eu não entendi esse exercício. Vou explicar melhor. Digamos assim, digamos que tem um adolescente que os coleguinhas ficam implicando com ele lá na escola, que fica
meio que querendo bater nele na saída da escola, entendeu? Esse é o problema dele. Digamos que ele identificou esse problema. Esse garoto, ele vai chegar e vai escrever 5 coisas por que esses colegas fazem isso com ele. Para que ele possa começar a corrigir. Os colegas, número 1, podem ter uma visão dele que ele é um garoto fraco, que ele não sabe se defender. Pode ser porque ele deu permissão em algum momento para o coleguinha tirar uma gracinha com ele, né? Ele passa a impressão de que ele não é muito sociável, que ele fica mais no canto, e aí o colega deu um pedala Robinho nele um dia e ele não ficou quieto, entende? Esses colegas podem achar que são descolados fazendo isso com ele, e ele nunca se posicionou. E último caso, ele nunca colocou os limites, esse jovem nunca se posicionou, e aí por isso que os colegas continuam fazendo isso com ele. Ai, Jerry, mas essas crianças deveriam saber se comportar na escola, né? Não tem pai, não? Ou como algumas esposas falam, esse marido não teve mãe, não? Que ensinou? E o fato é que essas crianças podem sim ter pais, e o seu marido teve mãe, sim, possivelmente. Mas o que conta é a sua postura perante o que as pessoas estão fazendo com você, entendeu? E isso inclusive, o seu marido também. Se essa criança, por exemplo, entrasse, como que ela poderia resolver isso daí? Se essa criança entrasse em uma escolinha de artes marciais, né, já ia desenvolver a musculatura dela física e mental, porque ele ia se sentir mais confiante. Olha só, como ele poderia estar resolvendo isso, né? Conversando com os pais para ter uma reunião lá na escola, mas eu indicaria a escolinha de artes marciais para que a mentalidade desse jovem mudasse, para que ele confiasse mais nele mesmo, para que a postura dele automaticamente já intimidasse os colegas a verem que eles não podem fazer isso com ele. Então, às vezes, você só mudar aquele jovem de escola não vai resolver, porque isso vai acontecer em outro lugar. Só mudar de marido não resolve, porque você leva a sua bagagem, a sua postura e a visão que você passa para as outras pessoas junto com você. Se trata de você também. Então você vai listar essas 5 coisas, que pode ser que ele não te escuta, que ele acha que você não é capaz, e você vai puxar. Eu quero treinar a sua mente, aprender. Como que você pode estar fazendo as coisas? Como que isso começou, tá bom? O que você vai fazer? Digamos que uma mulher, a queixa dela, agora você vai entender melhor, tá? Seja que o marido não escuta ela, do tipo assim, ele não acha que o que ela fala é importante, sabe? Por que isso? Por que esse homem não escuta essa mulher? Porque ele acha que ela não é capaz de ensiná-lo. Essa é a verdade. Vocês podem pensar outra coisa, mas a verdade é essa. Se uma pessoa não te escuta, se ela não para te ouvir, é porque ela não acredita que você é capaz de falar nada de útil para ela. Que ela tem que parar o tempo dela para te ouvir. É por isso. E aí, o que você vai fazer? Vai falar para ele isso? Não adianta, minha amiga. Isso é falar com o consciente. Isso você já fez, não tem resultado. O que você vai fazer? Você vai começar a trabalhar o inconsciente dele. Veja bem. Como que você poderia fazer isso? Vou te dar uma pista aqui. Você vai estudar algumas coisas. Não precisa ser muito, não. Algumas coisas que o seu marido, que o marido dessa mulher aqui não sabe ainda, sabe? Que ele se acha gostosão e acha que ela não sabe ensinar ele nada. Pois ela vai mudar essa visão dele. Ela vai começar a estudar algumas coisas que ele não sabe. Digamos que o marido dessa esposa goste de churrasco. Só um exemplo. O que essa esposa vai fazer? Vai ficar chorando, reclamando pela casa, dizendo que o casamento dela é péssimo, que ele não valoriza ela? Não. Inconsciente. Lembra do inconsciente. A gente vai trabalhar o inconsciente agora. Ela vai lá no Google. Você já ouviu falar desse negócio chamado Google? Beleza. Técnicas gourmet, técnicas especiais de chefes, sei lá, italiano e não sei o que lá mais, de churrasco. As melhores técnicas jamais reveladas sobre churrasco. No próximo final de semana, você vai ser a boazuda do churrasco. Boazuda do churrasco. E ele tá lá fazendo churrasco, você vai ensinar ele. Você não tá falando que seu marido é um grosso, que o seu marido não te valoriza, nada disso você percebeu? Você simplesmente vai chegando lá de leve. Meu amor, olha o que eu aprendi. Olha isso aqui, ó, vai ficar melhor se você fizer assim. Ai, não sei não, viu? Como que você sabe isso? Eu aprendi com um chefe italiano fulano de tal. Pode ver aqui, ó. Olha só que interessante. Ele vai ficar quieto. Vai ficar um pouco incomodado, sim. Porque ele achava que podia sambar na sua cabeça, que você não ensinava nada pra ele. Agora você tá mudando a visão dele, lá no inconsciente dele. De que você não é uma apagadinha, não. Que você sabe, sim. Então isso aqui são só alguns exercícios que você pode estar fazendo na mente dele sobre o churrasco. Mas você pode expandir isso aqui para as outras coisas.
que automaticamente o cérebro dele, o inconsciente dele vai começar a te enxergar de uma forma diferente. De uma forma assim, que você sabe coisas que ele não sabe, entendeu? E aí ele precisa te respeitar assim, ele precisa te escutar a partir de agora. E sabe, gente, não é por mal, a gente é assim, o ser humano é assim. Se você prestar atenção, você para escutar todo mundo da sua família? Não, você para escutar algumas pessoas que você julga importante, algumas pessoas que você respeita, que você acredita que essa pessoa pode te ensinar alguma coisa. Porque ela já trabalhou a visão, a postura dela no seu inconsciente, por isso que você acredita nisso. Vocês estão me entendendo? Então, vocês entenderam o exercício, né? 5 coisas você vai listar de que te incomodam. Depois você vai escrever embaixo 5 coisas porque você acredita. Dessas 5, você escolhe a principal. Você pode fazer com 5. É legal para você ir treinando. Mas escolhe um principal. Você vai escrever embaixo por que você acredita. Você vai aspirar. Eu acho que isso acontece por causa disso, por causa da minha postura assim, assim, assim. Por causa disso, disso. E aí você vai escrever. E aí você vai começar a trabalhar isso aqui, o inconsciente. Tá? Uma das reclamações que muitas esposas têm é que o marido não escuta ela. E se ele não te escuta é porque ele não te acha capaz de ensiná-lo em nada. Então já foi plantado isso na mente dele, né? Que você não é capaz de tomar uma decisão, de tomar frente em algo. Então ele começa a te enxergar assim. Aí você vai mudando isso. Pode ser qualquer outra coisa aí que o seu marido goste, você vai pegando nesse sentido. Por exemplo, o meu marido, ele sempre gostou muito de coisas científicas, né? Então eu tive que fazer isso para que ele começasse a me enxergar diferente. Então, eu precisei tomar uma postura diferente de que eu podia fazer as coisas. E eu podia, eu sempre pude. Mas ele não me enxergava assim. Então, eu comecei a fazer várias pesquisas sobre isso. E ele começou a aprender comigo. Automaticamente, ele entende o quê? O inconsciente dele entende que eu sou uma pessoa que ele deva parar para ouvir o que eu estou pensando, a minha opinião. Mas só reclamar da dor, gente, não adianta. Em nada. Então, isso aqui é apenas um gancho, tá, para você começar essas mudanças do lado inconsciente. Então, toda a jornada, todo o meu curso, ele foi feito para a esposa trabalhar o inconsciente do marido, tá? É muito, muito legal. Desde o começo, desde o primeiro módulo até o último, que são os limites, é trabalhado isso. Para que não aconteça brigas, né? Para que não aconteçam discussões, para que ela consiga fazer essas mudanças dessa forma. Meu marido ama futebol e eu odeio. Bom, o meu marido, ele gosta de artes marciais. Taekwondo. Eu poderia pensar isso do tipo assim, eu não nasci pensando, meu Deus do céu, eu amo taekwondo, eu amo lutar esse negócio aqui. Mas eu sou uma esposa esperta. Entendeu? Eu preciso amar aquele negócio? Não, eu preciso amar meu marido, eu preciso que ele me respeite. E preciso ter mais conexão com ele. Então, o que eu faço? Vou aprender algumas coisas sobre taekwondo. Já fiz até algumas lutas com ele, achei super legal, inclusive. Não precisa, você não gosta de futebol, tem outra coisa, mas será que assim, é interessante que ele vá conversar sobre isso com um cara lá, um amigo, com a mãe, com uma colega de trabalho, ao invés de você, esposa? Então, assim, eu não preciso amar tudo que o meu marido, eu não preciso ter afinidade com tudo, eu só preciso conversar algumas coisas com ele sobre isso. Para que ele goste de conversar comigo, para que ele se aproxime, para que a gente tenha conexão. Eu só preciso começar a contar em coreano até 3. Hana, dur, set. Eu aprendi a contar em coreano, minha gente. Entendeu? Achei super legal. Então a gente fica conversando um pouco sobre isso às vezes. Mas você pensa assim, nossa, a Jaylee faz isso e tal, pra ficar babando o ovo. De jeito nenhum eu faço isso porque eu sou uma mulher esperta, eu tô trabalhando no consciente do meu marido, que ele precisa me enxergar como parceira, que eu sou a pessoa, a melhor amiga dele, entende? Quando ele quiser conversar alguma coisa sobre taekwondo, vem em mim, mano. Vem em mim, né? Fale comigo sobre isso. Eu ajudo a escolher as academias, eu tô ali por dentro, eu não fico falando disso o tempo inteiro, eu não preciso amar futebol. Só preciso saber algumas notícias sobre o time. Meu amor, você sabe lá, ó. Fulano de tal fez um golaço, hein? Eita, que negócio! Nem sei sobre futebol, mas eu só preciso dessa informação. E ele vai falar, você viu? Não foi? Também achei que foi show aquele gol, hein? Só isso, já muda de assunto depois, entendeu? Mas você vai plantando. Vai plantando. Um beijo.
Tchau.